Fala galera, beleza? Hoje quero bater um papo com vocês sobre os motivos que me fazem não investir no fundo HGLG11. Eu sei que talvez esse tema seja até um pouquinho polêmico, né? Mas no final do vídeo vocês talvez concordem comigo e entendam os motivos que eu vou citar aqui pra vocês, beleza? Bom, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente e curte o vídeo, tá? Ajuda bastante a gente aqui a crescer no YouTube, beleza? Galera, sem mais delongas, vamos entender os motivos que me fazem não investir nesse fundo, tá bom? Bom, antes de tudo, eu preciso explicar para vocês os motivos que me fazem não investir em qualquer fundo imobiliário que seja, tá? Não especificamente no HGLG11. Então, basicamente, são dois motivos, galera. Aqui a gente está na planilha, né? Já vou tratar um pouquinho com vocês aqui sobre esses resultados. São dois motivos. O primeiro motivo é o motivo do retorno. Eu não quero investir num fundo que, por exemplo, me cobre R$100 por cota e me dê um retorno aí de, sei lá, 40 centavos, 50 centavos. Porque a gente está falando de um retorno muito pequeno. Retorno que muitas vezes, até mesmo com a Selic baixa, a gente consegue em renda fixa. Então, basicamente, o primeiro motivo é o custo-benefício. Ou seja, quanto que eu preciso desembolsar para adquirir esse fundo em contrapartida e quanto que esse fundo consegue me pagar mensalmente. É uma conta bem simples e, basicamente, esse indicador é o que vai me dizer isso, o DYF. O segundo motivo que me faz não investir em qualquer fundo imobiliário que seja é a qualidade dele, tá? Então eu vou estar olhando aí, se for um fundo de papel, para quais são os CRIs, quais são os devedores, qual é o LTV, quais são as segmentações, enfim, essa análise qualitativa que envolve um fundo de papel, tá? E no caso de um fundo de tijolo, eu vou analisar coisas semelhantes, eu vou ver quem são os inquilinos, quais são os ativos desse fundo, qual é a localização dele, qual é a vacância, enfim. São essas análises qualitativas, beleza? Bom, dito isso, o que me faz não investir em HGLG11? Certamente não é a questão da qualidade, porque com certeza o HGLG11 é o fundo imobiliário de logística com a maior qualidade em todos os aspectos, tanto em quantidade de imóveis, tanto em qualidade de imóveis, quanto em inquilinos, quanto em vacância, enfim. Esse fundo, o HGLG11, é incrível, é espetacular na sua qualidade, tá galera? Então assim, eu já vou dizer para vocês qual tipo de perfil de investidor, na minha opinião, se encaixa melhor no HGLG11, mas não é o meu, tá? Então, claro, né, por eliminação, o motivo que me faz não investir no HGLG11 é o custo-benefício. É o quanto eu estou tendo que pagar para poder ter um retorno hoje de 0,66%, tá? Basicamente é isso. Bom, agora vamos entender um pouquinho dos números, tá, em relação ao DYF, em relação ao retorno que o HGLG11 proporciona aos seus cotistas e que me fazem não investir nele hoje. Nessa primeira tabela a gente tem as informações desde o IPO, então vamos ver. Ele tem R$1 de rendimento por cota, tá, um rendimento médio. Ele tem um desvio padrão de 48 centavos, que corresponde a 47%, né? Então aparentemente é alto, só que tem um porém. No caso do HGLG11, esse desvio padrão não deve ser interpretado como ruim, pelo seguinte motivo: anualmente esse fundo ele costuma pagar uma ou duas vezes um valor bem acima da média, então acaba sendo positivo desse ponto de vista. Acabou elevando seu desvio padrão, mas quando ele volta, ele retorna para a média, ele mantém o mesmo patamar, tá? Então isso aqui é muito positivo. A gente tem aqui o valor patrimonial, né, o valor atual, e aqui com base no rendimento médio que ele paga, a gente tem um DYF de 65% ao mês, galera. Então perceba que de todos os fundos que eu analiso aqui, ó, todos esses 29 fundos de tijolos que eu analiso, ele está aqui entre os piores ranqueados, né? Então aqui já é algo que me chamou bastante a atenção. Agora, se a gente olhar para as informações de 2022 apenas, a gente percebe que o rendimento dele médio subiu um pouquinho, né? Foi para 1,19. Vou ignorar o desvio padrão, como eu já falei para vocês. E isso corresponde, galera, a um DYF, tá? Uma expectativa de retorno mensal de 0,74%, tá? Então assim, se a gente pegar e anualizar isso aqui a grosso modo, né, só multiplicar por 12, a gente está falando de um retorno de aproximadamente 8,8% ao mês. Então veja, né, com esses números e com a qualidade dos imóveis que esse fundo possui, eu interpreto ele como se fosse um fundo voltado para quem já tem um patrimônio relevante, tá? Se você tem aí seus R$500 mil, 1 milhão, 2 milhões, e você quer apenas investir num fundo imobiliário que vai te proporcionar uma renda mensal e que ao mesmo tempo dificilmente vai ter uma perda de capital, tá? Porque a gente está falando de um fundo
só lembrando aqui, galera, com 17 ativos, tá? Ó, 17 ativos em 5 estados. E todos esses ativos possuem qualidade incontestável, tá? São excelentes galpões logísticos, excelentes. Então, se você já tem um patrimônio interessante, se você está buscando uma renda mensal e ao mesmo tempo uma segurança, vamos dizer assim, do ponto de vista de perda de capital, certamente o HGLG11 é o fundo ideal para você. Eu não tenho nem dúvida disso, tá? Só que não é o meu caso. Eu ainda estou em fase de construção de patrimônio, tá? Eu espero bater ainda esse ano 100 mil reais. Eu ainda não cheguei nem nos 100 mil reais investidos. Estou bem próximo disso. Então, assim, galera, o que tudo isso significa? Significa que eu invisto em fundos que apresentam um maior risco? Não, não necessariamente. Na verdade, o que acontece é que eu prefiro investir em outros fundos imobiliários que me trazem também uma segurança do ponto de vista de perda de capital, mas que ao mesmo tempo me entregam um DYF mais interessante, tá? Talvez aí de 0,8, 0,9 até 1%, tá bom? Esse que é o grande X da questão. Não significa que o HGLG11 seja um fundo ruim, pelo contrário, já disse aqui. Esse fundo, certamente, na minha opinião, né, certamente é o fundo que tem a maior qualidade de ativo, tá? Pensando aqui nos fundos de logística, né? Só que assim, no momento que eu me encontro, como eu já disse, como eu ainda estou elevando o meu patrimônio, eu abro mão, vamos dizer assim, de ter 100% de segurança para ter um retorno de 0,74, para talvez ter uma segurança aí de 90%, tá? Fazendo uma proporção bem grotesca, para ter um retorno de 1% ao mês. Tá? Basicamente é isso, beleza? E aqui para finalizar o vídeo, eu fiz uma simulaçãozinha, né? Aqui a gente tem o CDI ao ano, converti para ele mensal. Aí a gente tem o DYF de 2022 do HGLG, do VTLT, do GGRC11 e do SARI11. Tá? São 4 fundos de logística. Tá? Aliás, são 3 fundos de logística e um fundo híbrido. Né? O SARI11 tem galpões logísticos, mas o grande forte dele são as lajes corporativas, né? Então é um fundo híbrido aqui, beleza? E aí eu fiz aqui a formulinha, já comentei com vocês sobre essa planilha, tá? Se vocês tiverem interesse, comenta aí embaixo. E aqui a gente tem um resultado gráfico, olha só que interessante, tá bom? A linha em verde é o fundo SARI11, então perceba que, claro, por ser um fundo híbrido que tem aí mais opções, né? É um fundo talvez com um risco um pouquinho maior do que os outros, ele acaba tendo um desempenho um pouco mais elevado, tá? Então aqui ele está em primeiro lugar. Em segundo lugar a gente tem o CDI, então perceba que ele ficou bem próximo do CDI. Em terceiro lugar a gente tem o GGRC11, que é um fundo que tem sofrido bastante aí nos últimos dias por conta do escândalo da Americanas, né? Então assim, perceba que a gente tem sempre uma ressalva, né? No caso do SARI é um fundo um pouquinho mais arriscado, apesar de ser de tijolo também. No caso do GGRC é um fundo que tem Americanas no portfólio, então é uma dor de cabeça aí que o mercado já está precificando ele um pouquinho mais abaixo. Aí a gente tem o VTLT11, que está bem abaixo do CDI, né, percebam, mas também está em quarto lugar aqui, né, nesse ranking. E em último a gente tem o HGLG11, perceba que é a linha vermelha, tá? Então assim, de todos esses fundos aqui que eu tomei como exemplo, o HGLG11 foi o que trabalhou de forma, vamos dizer assim, pior os 50 mil reais investidos iniciais. Lembrando que eu fiz uma simulação com 50 mil reais. Então o HGLG11, por exemplo, ele transformou 50 mil reais em 71 mil reais. O CDI, a título de exemplo, transformou esse mesmo capital em 80 mil. Então a gente está falando de 71 mil para 80 mil reais, tá? E aí a gente tem os outros fundos, né? O VTLT11 transformou em 76, abaixo do CDI ainda. O GGRC transformou em 78, também abaixo do CDI. E o único que bateu o CDI aqui foi o SARI11, chegando a 81 mil reais. Lembrando que eu estou utilizando como taxa média o DYF, tá? Já expliquei para vocês em outro vídeo aqui. Então, galera, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido por que eu não invisto em HGLG11. Não é porque ele é um fundo ruim, não é porque ele tem inquilinos ruins, ativos ruins, pelo contrário. Na minha opinião, ele é o fundo com a maior qualidade desse ponto de vista. Só que analisando o retorno que ele me proporciona, nesse momento, eu vejo que existem outras opções que também me trazem segurança e que me dão um retorno um pouquinho mais elevado, beleza? Galera, se você curtiu esse conteúdo, se inscreve aí no canal, dá aquela moral pra gente e comenta aí embaixo se você tem o HGLG11 na sua carteira, beleza? Valeu!